Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos a mais um programa. O tema de hoje são novas subjetividades. E o nosso convidado é o professor Carlos Dravin, psicólogo e professor de filosofia da UFMG. Professor, bem-vindo, é um grande prazer tê-lo aqui para discutir um tema tão relevante quanto esse, novas subjetividades. Prazer é todo meu, boa noite, Domingos, boa noite aos telespectadores. É um grande prazer que estou aqui. Nós temos dois grandes condicionantes hoje na vida das pessoas e na construção da sua identidade. De um lado, é a globalização, que é um fenômeno extremamente complexo e que é responsável pela unificação das economias e também propriamente da vida, propriamente das pessoas. Nós hoje vivemos o local e o global, junto com o nacional. O outro condicionante é exatamente o que nós chamamos da pós-modernidade, onde há um descentramento do mundo e as instituições mais coletivas perdem propriamente poder. E o mercado ganha espaço, as subjetividades também. Esse tema será exatamente o nosso tema que trataremos hoje. Vivemos numa época de mudanças profundas. Como essas mudanças têm interferido nas subjetividades humanas, professor? Bom, a primeira coisa que é preciso deixar claro é que os indivíduos, eles não nascem prontos. Os indivíduos, eles são indivíduos biológicos, eles têm todas as potencialidades da nossa espécie, né, da espécie humana, mas eles vão se diferenciando e vão construindo sua identidade à medida que vão vivendo. Essa construção da identidade é o que nós chamamos de subjetividade. Quer dizer, as subjetividades não são herdadas, as subjetividades são adquiridas e vão se formando no decorrer do tempo. Perfeito. Na verdade, um processo de subjetivação. Perfeito. E aí o período histórico é fundamental. Nas duas dimensões, por exemplo, o peso da globalização nisso, professor. O período histórico é fundamental, porque como essa subjetivação não é um dado, claro, mas é uma construção, é uma aquisição, então a subjetivação se dá através da interação, primeiro com o ambiente próximo, por exemplo, o ambiente familiar, depois o ambiente grupal e depois o ambiente geral. Claro. Portanto, em cada época histórica nós temos elementos diferentes nesse processo de subjetivação. Claro, claro. Portanto, a globalização, essa ideia de fim das fronteiras, de mobilidade universal, toda essa ideia, não só de mobilidade humana, mas a mobilidade dos capitais, a mobilidade da informação, tudo isso... Das próprias pessoas. Das próprias pessoas, tudo isso tem uma incidência no processo de subjetivação, sem dúvida alguma. Perfeito. No passado, quer dizer, nós construímos a nossa subjetividade, a nossa personalidade, exatamente com as influências propriamente do meio, né? Na época do Brasil colonial, uma carta para chegar da Europa levava 3 meses, não é isso? Hoje, na verdade, nós temos duas dimensões, o local, o nacional e o global. Como é que isso exatamente incide na formação dessas subjetividades e das identidades individuais? Nós poderíamos dizer o seguinte, não é? Um adolescente, não é? Alguém que ainda é um pré-adolescente, ele está num processo muito delicado de formação. Sim. E nesse processo de formação, ele tem que ter alguns referenciais com alguma solidez. Esses referenciais geralmente eram representados pelos pais. Quando eu falo pais, eu falo da figura parental, e essa figura parental pode ser os dois pais biológicos, pode ser só a mãe, pode ser só o pai, pode ser outras pessoas da família que compõem essa figura referencial. Podia ser a família extensiva dos avós também? Podia ser a família extensiva. Sim. Então essa figura parental, ela é essencial, porque ela que dá uma estruturação para aquela personalidade em vias de formação. Perfeito. A grande modificação é o enfraquecimento ou o declínio dessa figura parental. Sim. Junto com esse declínio da figura parental, tem esse outro fator que você mencionou, que é muito importante, que é a globalização da informação. Então, os jovens recebem uma massa imensa de informações sem ter, digamos assim, uma grade.
não é, uma estrutura, um enquadramento através do qual, não é, essas informações podem ser estruturadas e ganhar sentido, ganhar significação. Mesmo, por exemplo, o inconsciente das crianças hoje, se nós formarmos o nosso inconsciente em contato exatamente com a família ou nuclear ou extensiva, ouvindo as histórias de infância, que eram exatamente histórias locais, o menino do pastoreio e outras anedotas que nós conhecíamos, hoje o inconsciente coletivo é formado pelos desenhos animados. Nós podemos falar, voltando para Jung, que além do inconsciente individual, nós teríamos um inconsciente coletivo formado coletivamente em termos globais, professor? Bem, a questão do inconsciente é uma questão complicada, mas, em primeiro lugar, o inconsciente não é, eu quero reiterar isso, uma herança biológica, por exemplo. Não é? O inconsciente vai se formando também. Existe uma história do inconsciente. Não é? Aquelas experiências que são experiências fundamentais, aquelas vivências básicas, as vivências arcaicas, né, de uma criança, e que ficam registradas nessa memória, que é uma espécie de memória, o inconsciente, uma memória que não pode ser evocada. A memória que pode ser evocada é a memória que nós falamos assim, bem, onde que eu estive ontem, o que nós jantamos ontem? Você faz um esforço e lembra. Sim. As memórias inconscientes não podem ser evocadas, mas elas são resultado dessa interação. Eu não sou um estudioso de Jung, então não posso falar muito sobre o inconsciente coletivo, mas o inconsciente não deixa de ser coletivo num aspecto, que se o inconsciente é formado através dessas relações sociais, que são introjetadas, que são colocadas, vamos dizer assim, em nossa mente, e, sobretudo, se o inconsciente é, né, o resultado da maneira como as crianças elas entram no universo da linguagem, no universo dos valores, no universo da cultura, então, nesse sentido, nós podemos falar que o inconsciente não é estritamente individual. O inconsciente, de fato, é social, é histórico, é cultural, nesse aspecto. Porque ele se forma nesse contexto. Porque ele se forma nesse contexto. E por essas experiências, né? E por essas experiências. No segundo bloco, nós vamos trabalhar o peso da pós-modernidade na formação das subjetividades. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Estamos de volta. O nosso tema é novas subjetividades. No primeiro bloco, nós situamos como se formam as subjetividades no contexto da sua época, em função da experiência que as crianças e os jovens vivem. E aí analisamos também o peso da globalização. Deixamos para esse segundo bloco analisar o peso da pós-modernidade. Professor, como caracterizar a pós-modernidade? E depois nós entramos para saber qual a influência dela na formação das subjetividades. Bem, o termo pós-modernidade é um termo que passou a ser extensamente difundido a partir do final da década de 70, começo da década de 80, através de uma obra de um filósofo francês chamado Jean-François Lyotard. Lyotard, ele escreveu um livro pequeno, mas que teve um impacto muito grande, chamado A Condição Pós-Moderna. Sim. Então, a partir daí, se difundiu o termo pós-modernidade, embora alguns autores prefiram usar outras designações. Por exemplo, modernidade tardia. Modernidade líquida, né? Modernidade líquida, ou então hipermodernidade. A ideia de pós-modernidade pode nos levar a certos equívocos, porque parece que a modernidade acabou e começa uma nova época. Sim, uma nova era, né? Uma nova era. Mas, na verdade, muitas das bases da modernidade permanecem. Sim. Por exemplo, nós vivemos numa sociedade industrializada, numa sociedade capitalista. Tudo isso numa democracia. Tudo isso são resultados dos processos sócio-históricos da modernidade. Quando nós falamos em pós-modernidade, é que alguns aspectos da modernidade declinaram, e outros novos aspectos emergiram, e outros intensificaram. Por isso que a ideia de hipermodernidade, de uma intensificação de alguns aspectos da modernidade,
eu acho mais adequado. Do ponto de vista analítico, porque se torna também mais preciso, né? Mais preciso. E como esses pontos se refletem na formação da intersubjetividade? Olha, o que a pós-modernidade traz de muito novo é que a processo de subjetivação, a construção da identidade, ela depende, digamos assim, de vários fatores, mas tem duas coordenadas fundamentais, que são o tempo e o espaço, a maneira como nós relacionamos com o tempo e com o espaço. Em relação ao espaço, nós já falamos. O espaço, que era um espaço local, passa a ser um espaço global. Então, há a extensão do espaço. Sim. Em relação ao tempo, nós poderíamos dizer que há um movimento oposto. O tempo, que antes era um tempo de longa duração, vai se contraindo cada vez mais até se tornar um tempo quase que inteiramente focalizado no aqui e no agora, pontual. Sim. À medida que nós perdemos o horizonte do tempo, nós perdemos também os grandes projetos, os grandes ideais, né? Ideais que sempre se lançam em próximas épocas. Por exemplo, a construção de uma nação, a luta por uma humanidade melhor. O planejamento a longo prazo. O planejamento a longo prazo. Então, tudo isso que antes era chamado de utopia, essas utopias, indicam esse tempo de longa duração, em que as pessoas estariam dispostas a sacrificar aspectos da sua vida na perspectiva de um mundo melhor. À medida que o tempo se contrai, primeiro, porque nós tendemos a esquecer o passado. Segundo, porque nós tendemos a não acreditar no futuro. Então, o tempo torna-se aqui e agora. O tempo do aqui e agora é o tempo do prazer, é o tempo da fruição, é o tempo do gozo, é o tempo do imediatismo. E, por isso, as novas subjetividades são frequentemente marcadas por essa pressa, por essa aceleração, por esse desejo de ver tudo imediatamente. Se fala até em geração Z e geração Y, exatamente característica dessa velocidade e dessa resposta, que, por exemplo, se reflete no imediatismo da carreira, né? Exatamente. Hoje, as pessoas não aceitam mais investir muito tempo para poder exatamente progredir na própria carreira, né? Exatamente. E também se perde, digamos, a dimensão da vida. Quer dizer, nós continuamos levando 9 meses para nascer, né? Exatamente. Eu até encontrei um professor universitário inglês que vivia com a mulher fora da cidade numa chácara. E diz, olha, eu produzo os meus alimentos para que eu não perca a característica da vida, quer dizer, o plantar, o regar, o colher. Porque hoje a vida virou um zap de televisão, né? Exatamente. E nós não acompanhamos exatamente essa velocidade. E isso traz uma série de problemas. A ansiedade, por exemplo. Exatamente. Como é que isso se reflete, inclusive, digamos, na vida e mesmo na saúde das pessoas, professor? Reflete na vida porque a transmissão intergeracional, ela é uma transmissão que requer um certo tempo. Qual o tempo? O tempo em que aquela criança, que é filho, venha se transformar em pai. Pai não precisa ser necessariamente pai biológico, porque isso é bastante fácil. Sim. Isso continua. Claro. Né? Transformar-se em pai é ocupar o lugar simbólico do pai. Aquele que é provedor, aquele que responde não apenas à sua família, mas responde à sociedade. Isso requer tempo. Sim. E, sobretudo, requer abrir mão de certa disponibilidade, de certa fruição típicas da juventude. Abrir mão dessa juventude. Só um instantinho. Então, o que acontece? Como nós não temos esse tempo, e o tempo é um tempo muito encurtado, muito contraído, muito no aqui e agora, essa formação torna-se insuportável. Daí a adolescência que se estende para 20, 25 anos, de maneira que você encontra adolescentes de 35 anos e é um adolescente. Adolescente por quê? Não do ponto de vista biológico, pode ter até vários filhos do ponto de vista biológico, mas não assume seu lugar na sociedade. Claro, não se autonomiza dos pais. Não se autonomiza dos pais. Então nós temos aqui dois fenômenos, quer dizer, uma certa aceleração da criança que vira adolescente muito rápido
e, sobretudo, a expressão da sua sexualidade e o prolongamento depois da adolescência ad infinito. Exato, que se estende indefinidamente. Indefinidamente. Como que, digamos, a própria aceleração das crianças e, sobretudo, o despertar para a sexualidade, como é que isso influi também na subjetividade, professor? Eu acho que, por exemplo, a aceleração, que significa, portanto, a busca de um gozo. A palavra gozo não precisa ser necessariamente o gozo sexual, embora o gozo sexual também faça parte disso. Mas é muito ilustrativo, por exemplo, o recurso a meios bioquímicos, a meios farmacológicos, a drogas, para se conseguir um prazer rápido, um prazer imediato. Então, essa busca cria uma expectativa muito grande de autorrealização, que na verdade é gozo, é fruição, e essa expectativa nem sempre pode ser respondida. Daí essa expectativa leva a uma espécie de crispação, de exacerbação emocional, que são todas essas manifestações de ansiedade em que nós vivemos. Perfeito. Não é? Nós voltamos no terceiro bloco trabalhando como é que esse vazio deixado exatamente pelo piso e pela influência das instituições sociais é preenchido na atualidade. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos ao terceiro bloco. Nós estamos trabalhando novas subjetividades. No primeiro bloco nós analisamos muito o peso da globalização e no segundo bloco a influência da pós-modernidade na construção exatamente das subjetividades, das personalidades e das identidades individuais, sobretudo dos jovens. Nós já anunciamos a questão desse terceiro bloco, que é com o esvaziamento das instituições sociais. Professor, quem que ocupa esse vazio das instituições sociais? Aqui eu estou me referindo basicamente ao peso maior da família e também da religião, né? O próprio, da própria comunidade. Eu acho que quem ocupa esse lugar vazio não é uma pessoa determinada, um grupo determinado. Quem ocupa esse lugar vazio, na verdade, é a imaginação, é o imaginário. A palavra imaginário está vinculada à imagem. Sim. Então, existe uma exacerbação da imagem. Então, o que significa? Mas isso exacerbação da imagem é do simbólico ou da imaginação propriamente dita? Então vamos diferenciar aqui o simbólico e o imaginário. Perfeito. Né? O simbólico são esses referenciais, esses valores que apontam para uma vida mais estendida no tempo. Claro. E que tem uma certa estabilidade, que tem um certo laço. Como exemplo, os santos na igreja. Como os santos na igreja, não é? Como todas as... Os heróis nacionais. Os heróis nacionais, que são, digamos, representantes desse universo simbólico. Perfeito. O imaginário está muito vinculado na imagem que o indivíduo, quando é bem jovem, ainda é uma criança, antes mesmo de falar, ele já começa a constituir a sua imagem, que é uma imagem idealizada. Claro. Freud, num texto dele, chamava de Sua Majestade o Bebê. Não é aquele bebê acarinhado que as mães fazem brincadeiras e fazem cosquinha no bebê. Tudo isso forma a imagem idealizada daquela criança. E que você leva a vida inteira. E é bom que seja assim, é bom que haja um imaginário, é importante que o bebê seja mesmo acolhido. Só que, no decorrer da vida, essa imagem vai se adequando. Essa imagem vai se adequando às limitações do seu eu real. Sim. Ora, quando há o vazio, então esse imaginário, essa imaginação, essa idealização de si mesmo, ocupa esse espaço do vazio. O que significa isso? Para dar um exemplo. Sim. O indivíduo passa a achar que ele precisa ter um desempenho altíssimo. Esse desempenho pode ser um desempenho profissional, esse desempenho pode ser uma aquisição de dinheiro, esse desempenho pode ser a própria imagem que ele constrói de si mesmo com seu carro de último tipo, pode ser o desempenho sexual. Só que o indivíduo mesmo real, não o imaginário, não a imagem,
Ele é frágil, ele tem doenças, ele tem dificuldades, ele erra, ele tem dificuldade de estudar, dificuldade de aprender, sim, as relações são difíceis. Então, como ele tem uma projeção dele mesmo muito elevada, muito inflacionada, ele vira uma vítima fácil da depressão. Porque a depressão, nós poderíamos dizer, tem causas biológicas, eu não quero entrar em toda a complexidade médica da depressão. Perfeito. Mas falando desse ponto de vista que nós estamos analisando, é como se essa imagem hipertrofiada, grandiosa, se chocasse com a realidade, como se fosse um balão. E o balão desinflasse, sim, subitamente. A autoestima cai. A autoestima cai. E perde a referência. E perde a referência. Portanto, essa falta, né, de referenciais, de instituições, significa também uma falta de proteção, uma falta de apoio. Por exemplo, nós temos muita dificuldade atualmente em abrir mão das coisas. A palavra sacrifício é uma palavra vista quase com repulsa, como se fosse uma repressão, coisa antiga. Sacrifício é saber abrir mão, inclusive negociando o seu gozo atual, o seu prazer atual, em função da construção de um projeto de vida. Futuro. Futuro. Mais interessante. Mais interessante, mais rico, tanto do ponto de vista da realização pessoal, quanto do ponto de vista da inserção social. Professor, a depressão é um mal do século? É difícil avaliar, mas eu acho que a depressão se transformou numa epidemia. Para analisar as causas dessa epidemia, nós precisaríamos de ter pesquisas e informações muito mais detalhadas. Por exemplo, né, a questão do diagnóstico. Sim. Hoje, a palavra depressão, como ela passa a circular amplamente, as pessoas se dizem com facilidade deprimidas e demandam um tratamento médico para a depressão. Então, pedem antidepressivos. Demandam aos próprios médicos, quase que obrigando os médicos a receitarem, sim, antidepressivos. E não só os psiquiatras ou médicos que tenham competência específica para essa prescrição, mas os médicos em geral. Todo mundo quer o seu antidepressivo. Perfeito. Isso distorce as estatísticas da depressão. Então, teria que ser feito um estudo mais aprofundado das estatísticas, de como que a disseminação desse diagnóstico afeta essa avaliação de que a depressão é o mal do século. Mas certamente há essa queixa e de um ponto de vista, que é o nós que estamos tratando, das transformações nos processos de subjetivação, sem dúvida, a depressão torna-se o mal do século. Estamos no finalzinho do programa, por exemplo, a crise econômica de 2008, e que afetou, nesse caso, mais os países desenvolvidos, nós também, claro. Como isso vai se refletir, por exemplo, na formação das subjetividades e nessas frustrações e mesmo na depressão? A ideia que nos é passada, que é uma ideia desse imaginário, dessa imaginação, é a ideia de que o crescimento econômico é ilimitado. Portanto, a aquisição de bens é uma aquisição ilimitada, que a nossa vida se estende ilimitadamente, a saúde e muitas vezes não a ciência e a técnica, mas a ciência e a técnica, enquanto são capturadas pela imaginação e tornam-se um discurso que fica circulando na sociedade, diz o seguinte: não, você pode viver até 100 anos, até 120 anos, com um ótimo desempenho sexual, com todo o conforto. Mas a vida humana ainda é marcada pela finitude, pela limitação. Uma crise econômica, essa crise econômica vem mostrar os limites do progresso, os limites do enriquecimento, finalmente, os limites da nossa existência humana. E também do universo, não? Porque os recursos são finitos. Professor, queria agradecer muito sua participação aqui no programa. Trouxemos uma reflexão extremamente importante de como se constrói a subjetividade nesses dois contextos da globalização e da pós-modernidade. E a você, telespectador, que sempre nos acompanha, muito obrigado pela audiência e pelo prestígio que nos tem concedido. Até a semana que vem.
Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG.